Oh, glórias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Hoje, no dia que eu estou gravando, 28 de setembro de 2020, estou gravando aqui as cabeças da Escola Bíblica, aqui no canal pfdv.info, que traz todo sábado a Escola Bíblica estreando às 9 horas, com a Nação Caimbé dentro do programa Fonte de Vida. Isso tudo para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje quem vai estar conosco, dando a aula de abertura, de apresentação das aulas que serão, claro, cada uma vai ser trabalhada. Eu vou dar os tópicos, de cada lição e em seguida, a partir da outra semana, virá um professor aqui falar sobre cada tópico, individualmente cada tópico. E aí você vai se deleitar e eu tenho certeza que você vai se encher da presença de Deus. Outra coisa importante é lembrar, muita gente, pastor, eu quero ir presencial. Então, se você está em Boa Vista, Roraima, Travessa Estrela Bonita, 303 Raiar do Sol. Travessa Estrela Bonita, 303 Raiar do Sol. Se você está lá no Rio de Janeiro, o bairro é Pilar, Duque de Caxias, procure os pastores José Carlos e Cristiane Xavier e você encontra a Nação Caimbé. Bem, você está na região do Amajari, no entrocamento entre Tepequém, Pacaraima, quilômetro 100, BR-174, Comunidade Indígena Três Corações. É só procurar os pastores Sandro e Patrícia e ali você também encontra a Nação Caimbé. Em Boa Vista, Roraima, todo sábado e domingo o horário é o mesmo, de 18h30 às 20h30. Que Deus vos abençoe rique e poderosamente. E claro, nós somos gratos, maravilhosamente gratos, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E eu poder estar aqui na Escola Bíblica apresentando as aulas que irão acontecer, trazendo um breve comentário em cada uma aula, moldados para servir a Deus. Esse é o nosso quarto planejamento e as aulas todas estarão dentro dessa temática. Também informar que na primeira ou na segunda semana de outubro nós estaremos realizando a segunda cirurgia. E eu sou muito grato a cada um que tem cooperado, orado e, claro, estando conosco com palavras que nos ajudam a caminhar. Eu digo a vocês que a minha luta é motivada por cada oração, por cada desejo, por cada pedido a Deus para que nós venhamos continuar juntos. E também, no maior dos propósitos, glorificar o nome do Senhor Deus. E está chegando para nós uma grande oportunidade, que é essa segunda cirurgia. Claro, toda uma cirurgia tem os riscos e tem os benefícios. E eu estou me entregando plenamente nas mãos do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, como fizemos da primeira cirurgia. Não é agradável, nem a cirurgia, nem a recuperação. Mas eu não tenho nenhuma sequela, não tenho nada, a não ser a marca da cirurgia, Mas sou muito grato a Deus pela recuperação, foi muito rápida, o meu corpo reagiu bem a tudo. Infelizmente não podemos, naquela ocasião, 12 de março desse ano de 2020, tirar o câncer que é maligno no pâncreas. Mas agora há uma grande possibilidade de nós encerrarmos o assunto do câncer no pâncreas e eliminá-lo. Daí vamos seguir com 1 ano e 3 meses, que é o que corresponde a completar 2 anos, para que nós venhamos realmente estabilizar. Daí para frente, queridos, após as células despertarem, nós temos que andar com muita atenção na alimentação, na condição física, na imunidade. Claro que o pastor Rômulo Xavier, de 41 anos de trabalho com o Senhor Espírito Santo, ele não vai poder mais se expor tanto como ele se expôs. Comer, em todos os lares que eu chegava, sempre eu estava ali para comer. Beber,
né, água, suco, refrigerantes e outras coisas, eu vou ter que ter toda uma cautela. Não vai ser fácil, mas é o que eu preciso para me manter saudável, para toda a honra e glória do nome do Senhor, porque o Senhor me moldou para servi-lo. E Ele está me deu toda essa experiência, praticamente de um ano, que começou em novembro de 2019, provavelmente em novembro de 2020, dezembro, estaremos completando um ano. E nesse um ano, querido, foi tremendo, tremendo mesmo, todas as experiências que eu tive com o Senhor Espírito Santo, com a poderosa Palavra de Deus, pregando o Evangelho, dando testemunho, motivando pessoas. E o mais gostoso, sendo uma referência para a glória de Deus, como servo do Altíssimo Senhor, Jesus Cristo, ser uma referência de fé, de continuidade, de certeza, de que há uma possibilidade, de que há esperança, que não devemos desistir, não devemos fugir, não devemos nos calar, temos que agir. E aí, queridos, eu fico muito feliz por estar sendo usado pelo Senhor Espírito Santo para esse momento. Tá bom? Então, primeira, segunda semana, eu vou informar quando me derem a data certinha qual será o dia da cirurgia. Tá bom? Então, que Deus vos abençoe rique e poderosamente. Você está aqui no canal pfdv.info, que todo sábado traz a escola bíblica, todo domingo traz aí a celebração da família a partir das 9 horas, depois fica aí no YouTube. Aí, às 24 horas, você assiste a hora que você entender e ser conveniente para você. Outra coisa importante é chamar, né, claro, o professor da escola bíblica, Pastor Rômulo Xavier. Editor, traga aí o Pastor Rômulo com o quarto momento, né, do livro Uma Vida com Propósito, onde a temática é moldado para servir a Deus. Vamos lá? Pastor Rômulo, seja bem-vindo. Oh, glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso em Cristo Jesus, o qual na minha vida é a minha força para lutar e para viver. Hoje, no dia que eu estou gravando, claro, estamos gravando exatamente no dia 28 de setembro, agora de 2020, para o programa Fonte de Vida que traz a Nação Caimbé. Esta é a escola bíblica que todo sábado ela estreia a partir das 9 horas no nosso canal pfdv.info. Lembrando, o canal é pfdv.info, aqui no YouTube, a rede mundial, claro, da internet, onde você pode se inscrever, acionar a sineta e deixar seu comentário. O canal pfdv.info traz o programa Fonte de Vida, todo sábado e domingo. Sábado com a escola bíblica, domingo com a celebração da família. Então, trazendo a Nação Caimbé. A Nação Caimbé é a nossa instituição que, como igreja, cuida, apacenta e pastoreia. Pastor, eu queria ir na presencial, como é que eu faço? Se você mora em Boa Vista, Roraima, travessa a Estrela Bonita 303 e Raiar do Sol. Se você está no Rio de Janeiro, Pilar, Duque de Caxias, procure os pastores José Carlos e Cristiane Xavier e você encontra a Nação Caimbé. Se você está de passeio ou mora na região do Amajari, ali no quilômetro 100, Comunidade Indígena Três Corações, naquele entroncamento, Tepequém, Pacaraima, procure os pastores Sandro e Patrícia e você encontrará a Nação Caimbé. Em Boa Vista, Roraima, duas reuniões presenciais, sábado e domingo, sempre no mesmo horário, das 18h30 às 20h30. Louvado seja o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Bem, queridos, como eu falei, hoje, 28 de setembro, estamos gravando a nossa aula
todo o nosso planejamento ele é feito em cima do livro Uma Vida com Propósito. Uma Vida com Propósito foi idealizado para 40 dias de aula, 4 anos de aula, 40 anos de aula. É um livro tremendo, poderosíssimo, né, que Deus inspirou o autor e ele deixa ali uma base. Mas toda a estrutura da nação Caimbé é em cima da poderosa palavra de Deus, sem usos, costumes, tradições, métodos ou outros similares humanos que não trazem proveito nenhum para absolutamente nada que corresponda à salvação ou à convivência cristã. Então nós, a nação Caimbé, trabalhamos a palavra de Deus. O propósito número 4 do livro diz: você foi moldado para servir a Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor Deus em Cristo Jesus, na unção do Espírito Santo, deixou para todos nós, que é o de fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus que fez ela crescer. Então, queridos, essa é a verdadeira ideia de que fomos moldados para servir a Deus. Não estamos servindo a nós mesmos e nem a nenhum ser humano. Servimos, quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas, pastor, eu congrego, como é que eu faço? Eu tenho que obedecer meus pastores? Evidente, evidente. São autoridades ungidas pelo Deus Pai Todo-Poderoso. A unção deles é caracterizada pela prova de que eles têm uma vida santificada e também corresponde ao conhecimento da poderosa palavra de Deus. Se na sua congregação não acontece dessa maneira, o seu líder espiritual não tem um bom testemunho e nem se pauta na poderosa palavra de Deus, é bom você procurar uma outra congregação. Porque se você viver de métodos, costumes, usos, tradições, pode ser, né, pela graça do Senhor, que você chegue na glória. Mas a possibilidade maior é de ir para o inferno. Essa é a verdade. O tema que nós hoje estamos aqui tratando é apresentar o 4º propósito. Você foi moldado para servir a Deus. São 7 aulas. Aceitando sua missão. Você foi salvo para servir. Você é chamado para servir a Deus. A ordem é servir a Deus, preparando-se para a eternidade. Serviço e importância. E no final, vamos ter ali uma avaliação. Servir não é uma opção, hein? Servir não é uma opção. Quando o Senhor Deus nos chama, Ele nos chama para servir. Amém? Então não é uma opção. Eu acho que eu vou servir. Não, eu acho que não. Não, nós somos chamados para servir. Então temos que ter bastante cuidado nisso. Dentro da primeira aula, que aí eu vou dividir, elas são 2, 4, 6 e a 7ª, então vamos trabalhar 2 agora, aceitando sua missão. Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Antes de todo o fundamento daquilo que vemos como criação, o Senhor Deus já tinha preparado para nós, hoje, 28 de setembro de 2020, que é quando o Senhor Espírito Santo me dá a autoridade e autonomia para gravar, e hoje, quando você está assistindo aqui no canal pfdv.info o programa Fonte de Vida, é porque o Espírito Santo te separou. Ele te escolheu
nesse dia que você está assistindo aqui no pftv.info, né, o nosso canal no YouTube, para que você então compreenda que você foi chamado em Cristo Jesus para servir. Mas pastor, eu não tenho denominação, eu não tenho congregação, eu não tenho religião, como é que eu faço? É muito fácil. Olha lá, aceitando sua missão. Você quer ser alguém que vai anunciar a poderosa palavra de Deus? Que vai anunciar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Que vai fazer boas obras? Ou seja, boas obras é medida pela fé e ação. Não só fé, nem só ação, porque separados não funciona, não agradam a Deus. Mas quando se junta fé e ação, a possibilidade do Senhor Deus ser glorificado é 100%. Então é muito importante que você, ao aceitar sua missão, o que você vai fazer? Você vai se arrepender e você vai se converter. Mas pastor, eu sou uma pessoa boa, eu não bebo, não fumo, tá? Mas todos nós somos pecadores. E por sermos pecadores, precisamos nos arrepender nesse encontro para com o Senhor Jesus Cristo. Então preciso me arrepender, reconhecer que eu sou um pecador. Posso não estar praticando tudo que o pecado representa, mas provavelmente eu estou praticando algo que desagrada o Senhor. E aí, quando você se arrepende, você converte. Conversão é aquele momento que você vai dar o retorno, né? E você vai voltar agora para Cristo, no qual você foi criado à imagem e à semelhança dele lá no começo. Olha que tremendo. E o próprio Deus fez questão de te, lá no útero de sua mamãe, ele fez questão de te preparar para que você estivesse aqui. Outra coisa importante é que quando você faz isso, você publicamente ou isoladamente, não é interessante publicamente ou isoladamente, mas independente do que você faça, você vai dizer: Senhor Jesus Cristo, reconheço que sou um pecador, a partir de hoje eu me arrependo, peço perdão por tudo que te desagradou e te aceito, te recebo em meu coração, em minha mente, em minha alma, em meu corpo, como Senhor e Salvador a partir de hoje. Amém? Se você disser isso em público, já ficou caracterizado, tem uma testemunha. Se você fizer isso isolado, procure em seguida uma congregação, procure um líder espiritual que possa realmente te conduzir no caminho, na verdade e na vida, que é o Senhor Jesus Cristo e a poderosa palavra de Deus, sempre lembrando, sem usos, costumes ou tradições, tá bom? Então, querido, nessa primeira parte aqui da Escola Bíblica, que você está aqui no canal pfdv.info, no programa Fonte de Vida, a sua missão é essa: aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e anunciar a poderosa palavra de Deus, anunciar o Salvador, Jesus Cristo, e fazer boas obras com ação, fé e ação. Amém? Editor, já eu volto. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence por crer. Não tem medo de cara feia, não. Deus tira forças pra matar leão. Tira a vida em seu, até gigante. Mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão. Amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como
Oh, glórias e aleluias! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, em que momento você esteja ouvindo ou assistindo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te abençoo e digo a você: Jesus Cristo é em minha vida força para lutar e para viver. Glória a Deus! Hoje, no dia que eu estou gravando, é uma quarta-feira, 26 de agosto de 2020, trazendo mais uma reflexão. A alegria do Senhor Espírito Santo é a nossa força para vencer o mal e as tentações do diabo, pois a alegria do Senhor Espírito Santo independe das circunstâncias. O texto bíblico afirma: o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso é a minha força e o meu escudo. Com todo o meu coração eu confio no Senhor Deus. O Senhor Deus Pai Todo-Poderoso me ajuda. E o meu coração está cheio de alegria do Senhor Espírito Santo. E eu canto hinos em louvor ao nosso Deus. Salmos 28, versículo 7. Pense aí, você tem um coração cheio de alegria ou de felicidade? Você sabe qual é a diferença entre alegria e felicidade? Felicidade depende dos benefícios e a alegria independe dos benefícios, além de vencer o mal e as circunstâncias. Como verdadeiro cristão, devemos nos encher da alegria do Senhor Espírito Santo. Você tem buscado no Senhor Espírito Santo a alegria? O texto de hoje deixou bem claro: como verdadeiros cristãos, devemos andar e agir com a alegria do Senhor Espírito Santo. A alegria do Senhor Espírito Santo é o aumento da nossa fé, crescendo a vontade de conhecer mais a palavra de Deus. Então ela aumenta a nossa fé, nos faz ter mais vontade de estudar a palavra de Deus, a santa palavra de Deus que renova nossa mente, alma e corpo. A alegria do Senhor Espírito Santo independe das circunstâncias, para curar, libertar, aumentar nossa fé e, acima de tudo, levar a cada um de nós a amar e perdoar o próximo. Satanás, o ladrão, vem para roubar, matar e destruir o verdadeiro cristão, mas o Senhor Jesus Cristo veio nos encher da alegria do Senhor Espírito Santo, além de nos dar uma nova vida completa, poderosa, né? Mas precisamos ter uma comunhão com a poderosa palavra de Deus. Vamos viver diariamente na alegria do Senhor Espírito Santo, unido no Senhor Jesus Cristo. Eita Jesus! Sejamos na alegria, né, do Senhor Espírito Santo, sempre agradecido, todos os dias, independente das circunstâncias. E unido com o Senhor Jesus Cristo, devemos lembrar que a felicidade depende dos benefícios e a alegria depende que tenhamos comunicação e comunhão com a poderosa palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo na cruz, Ele nos resgatou. Por isso nós estamos aqui. Então a alegria do Senhor é a nossa força para vencer, para lutar e sairmos mais que vencedores. Mas a alegria do Senhor só existe no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo, se nós estivermos unidos em comunhão e comunicação com o Espírito Santo e com a poderosa palavra de Deus. Lembrando que para recebermos a alegria do Senhor, que é a força para vivermos, lutarmos e sairmos mais que vencedores, é para os verdadeiros cristãos, que estão prontos para evangelizar, para ser fiel nos dízimos, ser grato nas ofertas, para congregar humildemente, voluntariamente, está na congregação fazendo a grande obra. Outra coisa importante para lembrarmos que a alegria do Senhor, né, tem diferença da felicidade. A felicidade sempre precisa de alguma coisa para sermos felizes. A alegria não. Ela é constante, porque todos os dias sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão aqui no programa Fonte de Vida, que todo sábado e domingo traz a escola bíblica no sábado, a partir das 9 horas,
e no domingo a celebração da família a partir das 9 horas. Sempre vamos estar aqui. E eu sempre vou estar trazendo ou a reflexão, a homenagem, além de abrir e fechar o programa. Lembrando que tanto as reflexões como as homenagens estão aqui no canal pfdv.info, onde eu peço a você que, se você gostou, se inscreva, acione a sineta, dê o seu joinha, faça seu comentário, para nós é muito importante, e assim nós vamos sair mais que vencedores. Vamos juntos? Ter a alegria do Senhor? Querido editor, é com você. Oh, glórias, aleluia! Se você está aqui conosco, você está no canal pfdv.info. E aí, se inscreva, acione a sineta. Claro, faça a diferença, deixe seu comentário. Hoje, no dia que eu estou gravando, é 28 de setembro de 2020 e esse programa vai para a Escola Bíblica do programa Fonte de Vida, que traz a nação Caimbé. Todo sábado, a partir das 9 horas, estreia, hein? Aos domingos, a estreia da celebração da família, que nesta semana, que nesse domingo agora, se você está assistindo hoje sábado, que eu não sei qual é o dia, no domingo sequente, nós vamos ter a celebração da família. E aí, quem vai estar trazendo a poderosa palavra de Deus é o pastor Rubem Xavier, lá da Ceia do Amazonas. Vocês ouviram a esposa dele, a pastora Simone? Então você vai se alegrar ainda mais ainda com o pastor Rubem, que vai estar neste domingo na celebração da família, tá bom? Bem, abrimos a nossa escola bíblica hoje apresentando Fomos moldados para servir a Deus. É o quarto propósito. Já demos a introdução, aceitando a missão. Vamos procurar falar de três bases. Você foi salvo para servir. Aquilo que eu falei no primeiro bloco, em que eu aceito Jesus, eu aceito a minha missão, e aí, meu querido, é só fazer a obra. 2 Timóteo 1,9 diz: quem nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Olha aí, tudo preparado antes que tudo que é visível pudesse aparecer. O Senhor Deus já havia preparado para nós a graça salvadora em Cristo Jesus, a qual, neste sábado, que você está aqui no canal pfdv.info, o Espírito Santo já te alcançou e você parou aqui para assistir essa parte da programação do programa Fonte de Vida, que traz a nação Caimbé. Olha que tremendo! Você foi salvo para servir. Ou seja, o nosso grande objetivo, né, como líder, como liderado, é servir ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, com o corpo, consciente, lembrando que, em primeiro lugar, é o reino e a justiça do Senhor. As outras coisas vão se complementar. As outras coisas vão se tornar positivas em nossas vidas quando nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então é muito importante servir a Deus na sua congregação, junto com a sua família, na sociedade de um modo geral e comunidade onde você reside. Aí é que está a diferença da ação e da fé. Muitos fazem muitas ações sem fé, não agrada a Deus. Outros, por fé, que não é a fé de Cristo Jesus o Senhor, porque elas sempre vão vir fé e ação junto, mas essa fé humana, né, essa consciência humana, essa fórmula humana de querer atrair multidões, também não agrada a Deus. Então é importante que você reconheça que fé, ela executa,
e executa a vontade de Deus. E em Cristo Jesus você foi chamado para servir. Amém? Então não fique inferiorizado por ser um servo do Senhor Jesus Cristo. A segunda parte é: você é chamado para servir a Deus. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Foi o que o Senhor nos chamou para servir, para sermos parte desse grande exército vivo, santo, que significa separado das práticas do pecado, para servir o Senhor. De que maneira? Evangelizando. E o que é evangelizar? Anunciar a poderosa palavra de Deus, anunciar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das vidas. E conduzir essas pessoas no caminho, na verdade e na vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é tremendo? Você é chamado para servir a Deus. Você foi salvo para servir a Deus. Então, querido, se você está na congregação e não quer fazer nada, não quer congregar, não quer devolver os dízimos, não quer ofertar, não quer evangelizar, chamo você para uma vigília e você está ocupado. Todo sábado você dá uma desculpa para não ir na escola bíblica. Todo domingo você dá uma desculpa para não ir na celebração da família ou nos cultos diversos, né, que cada denominação tem. É sinal que você não tem nada, absolutamente nada com o Senhor Espírito Santo. Então é bom você rever seus conceitos e valores, é bom você começar a meditar, porque se a morte passar por você nessas circunstâncias, é bem arriscado você não entrar na glória, você ir direto para o inferno. Então vamos começar a cuidar de nós mesmos, vamos começar a entender que quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, foi para trabalhar, não foi para ficar em casa, não foi para me acomodar, ir na congregação quando eu quero, ir na congregação só para sentar. Não, você foi salvo para servir, você foi chamado para servir a Deus. E Deus já havia preparado tudo. E se você concordou, por que agora você quer fugir da responsabilidade? Por que agora você quer deixar de ser responsável naquilo que o Senhor Deus te ordena? Está escrito, ó, o Senhor Deus nos ordena a servir. Mateus 20, 28. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. O próprio Senhor Jesus Cristo não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, se você é daquele cristão que quer ficar na congregação só recebendo, você está fora do plano de Deus. Você está fora de ser moldado para servir a Deus. Você está precisando ser quebrado como um vaso, segundo Isaías, levado novamente para a fornalha e refeito como um vaso novo. Isso tudo dói, isso machuca, isso nos deixa duvidando do amor de Deus, porque nós vamos passar por provas. Não aflição, aflição já é outra história, mas por provas, para saber de verdade se eu quero ser moldado para servir a Deus. Lembrando, mais uma vez, que quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você foi salvo para servir, você foi chamado para servir, e a ordem de Deus é servir. De que maneira? Anunciando a poderosa palavra de Deus, anunciando Jesus Cristo como Senhor e Salvador e fazendo o trabalho com fé. Trabalho e fé, ação e fé. Fé e ação. Nunca separado. Então, se você está aí na congregação só para pregar, só para se amostrar,
eu penso que é bom você rever seus conceitos e valores, porque você está fora do plano de Deus. E eu vou repetir para encerrar esse bloco. Se você é um desses, cuidado, porque se a morte passar, que é o juízo, você vai direto para o inferno. Pense bem, reveja seus conceitos, porque você foi salvo para servir, você foi chamado para servir e a ordem de Deus é servir. Editor, já eu volto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, em que momento você esteja assistindo. Esta é mais uma homenagem aos 42 anos da Nação Canindé. Louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, trabalhando com o Senhor Espírito Santo nesses 42 anos, que marca o nascimento espiritual do pastor Rômulo Xavier e marca o nascimento da Nação Canindé. Tremendo é poder estar revendo através das fotos as inúmeras etapas desses 42 anos. É claro que não temos todas as imagens, mas as que temos já nos movem, já nos leva a acreditar e confiar para cuidar, apacentar e pastorear as vidas que virão nos próximos anos. 42 anos trabalhando com o Senhor Espírito Santo. Abençoado seja. E se desejar, se inscreva, acione lá a sinetinha, dê o seu joinha, o seu negativo e faça seu comentário. Este é o programa Fonte de Vida aqui no canal pfdv.info. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, em que momento você esteja assistindo. Esta é mais uma homenagem aos 42 anos da Nação Canindé. Louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, trabalhando com o Senhor Espírito Santo nesses 42 anos, que marca o nascimento espiritual do pastor Rômulo Xavier e marca o nascimento da Nação Canindé. Tremendo é poder estar revendo através das fotos as inúmeras etapas desses 42 anos. É claro que não temos todas as imagens, mas as que temos já nos movem, já nos leva a acreditar e confiar para cuidar, apacentar e pastorear as vidas que virão nos próximos anos. 42 anos trabalhando com o Senhor Espírito Santo. Abençoado seja. E se desejar, se inscreva, acione lá a sinetinha, dê o seu joinha, o seu negativo e faça seu comentário. Este é o programa Fonte de Vida aqui no canal
pfdb.info.
Oh, glórias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor da minha vida, que me dá força para lutar e para viver todos os dias. E só para sua informação, hoje, no dia que estou gravando, é dia 28 de setembro de 2020. Esse programa vai no ar no sábado, que é a Escola Bíblica da Nação Caimbé, dentro do programa Fonte de Vida no canal pfdv.info no YouTube. É muita coisa, né? São 4. Canal pfdv.info. Programa Fonte de Vida. E traz o quem? A Nação Caimbé. Uma igreja que cuida, apacenta e pastoreia. Pastor, eu queria ir na igreja física. Eu sempre estou aqui assistindo a escola bíblica, a celebração da família no domingo a partir das 9, mas eu quero ir na física. Então, se você está em Boa Vista, Roraima, travessa Estrela Bonita, 303 raios do Sol. Se você está no Rio de Janeiro, procure o Pilar, lá em Duque de Caxias, procure os pastores José Carlos e Cristiano Xavier e você encontra a Nação Caimbé. Se você está na região do Amajari ou passando no entrocamento de Tepequém para Pacaraima, quilômetro 100, BR-174, Comunidade Indígena Três Corações, procure os pastores Sandro e Patrícia e você encontra a Nação Caimbé. Na cidade de Boa Vista, as reuniões são de 18h30 às 20h30 e cada outras 2 denominações tem os seus horários funcionais. Aqui em Boa Vista, Roraima, é de 18h30 às 20h30 no sábado e no domingo, ok? Então vamos lá. Estamos aqui apresentando as próximas aulas que você vai acompanhar na escola bíblica. Então, o propósito é o número 4. Você foi moldado para servir a Deus. Falamos sobre a missão, de aceitar a missão. Depois falamos no segundo bloco, você foi salvo para servir, chamado para servir e a ordem é servir. Ou seja, não há outra fórmula para que você faça parte do reino de Deus a não ser servir. E o nosso serviço é anunciar a poderosa palavra de Deus e a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sempre lembrando, queridos, que a cruz está vazia, não tem nada. Inventaram aí o crucifixo com uma imagem, mas a cruz está vazia. Então, se você gosta de usar pingentes, de usar uma medalha, de usar, enfim, né, uma joia, a cruz deve estar vazia. Não tem que ter nada nela, ela tem que ser lisa, vazia. Não lencinho, não papel, não florzinha, não coroa, não imagem, né, de pessoas, mas ela tem que estar lisa, vazia. E a sepultura está vazia. Isto é a prova do amor de Deus por nós em Cristo Jesus, o qual nos dá a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, que reconhecem o pecado, se arrependem, se convertem e recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A partir daí, você começa a ser moldado para servir a Deus. Então, sua missão é servir. Se você quer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você precisa compreender isso, que você não é chamado para ser estrela na igreja, para só tocar guitarra, só tocar baixo, bateria, para pregar, para dar aula, não. Você veio para servir, anunciar a palavra de Deus, anunciar o Senhor Jesus Cristo e na congregação operacionalizar as obras de limpeza, de manutenção, devolver o dízimo, dar a sua oferta, evangelizar, vigília, jejum e tantas outras obras que nós precisamos realizar, vivas com consciência. Bem, preparando-se para a eternidade. Romanos 14:10. Portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por ele. Então, Paulo traz aqui
uma referência de algo comum. Os vegetarianos, os veganos e as religiões, né, que se envolvem nisso, que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Vegetarianismo, vegano e todas essas coisas que eliminam, né, os animais, não tem ou derivado de animais, não tem nada a ver com Deus. Amém? Lá no céu não tem espaço para os animais, até porque eles são temporais. Eles morrem, eles desaparecem. Quando nós, no processo que a palavra de Deus demonstra, ou do milênio, ou de uma nova etapa, de uma nova continuação, na imensidão da mente do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, animais são feitos. São carinhosos, são amorosos, não temos que desprezá-los, não temos que maltratá-los. Beleza, beleza, é isso aí mesmo. Porém, olha, amados, essas invenções de não poder comer carne, temos que respeitar, como a palavra de Deus está dizendo. Não temos que ignorar ninguém. Porém, não queira fazer disso uma religião. Não queira usar a palavra de Deus e o próprio Deus envolver ele no meio, dizendo que está certo o que você está fazendo. Né? Invenções de céu para os animais. Não faça isso não tem na Bíblia. Não tem na palavra de Deus isso. Então não use a palavra de Deus para contaminar o ser humano. Amém? Respeitamos o que você crê, no que você vive, naquilo que você quer fazer. Beleza, é a sua escolha, é o livre-arbítrio. É como o apóstolo Paulo falou, não vamos condenar um, nem vamos condenar o outro. O que come e nem o que não come. Siga em paz, mas não use Deus para querer ensinar. Outra coisa bacana é o serviço e importância, Romanos 12:5. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Servir não é uma opção, Efésios 2:10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes de tudo que é visível aparecer. Então, nessas últimas 3 partes é moldados para servir a Deus, onde nos preparamos para a eternidade com o Senhor na glória. O serviço e a importância. Não adianta eu querer congregar sem querer fazer nada, ser uma estrela. Isso aí não existe. Nenhum líder deve ser dessa maneira. O líder deve ser o primeiro a trabalhar. E servir não é uma opção. Então, se você quer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você deve aceitá-lo e corresponder com ele como servo. E aí você vai fazer a diferença. Então essa é a apresentação das aulas que você vai ter uma a uma. Cada uma, né, vai ser bem trabalhada por cada professor. Né? Na próxima semana, após essa que você está assistindo hoje, essa escola bíblica, já começa a primeira aula aceitando sua missão. Você foi salvo para servir, você foi chamado para servir, a ordem é servir, preparando-se para a eternidade, serviço e sua importância, e servir não é uma opção. Então essas são as aulas que a gente vai ter durante toda essa jornada. Que Deus vos abençoe rico e poderosamente. Se você está aqui, você está no pfdv.info, um canal dentro do YouTube, essa rede mundial da internet, onde você pode se inscrever, acionar a sineta, deixar seu comentário. Outra coisa legal é que se você está aqui, você está assistindo o programa Fonte de Vida, que todo sábado traz a Nação Caimbé com a Escola Bíblica e todo domingo traz a Nação Caimbé com a celebração da família. Isso é a obra e a fé, para expandirmos a poderosa palavra de Deus para o mundo inteiro. Que Deus vos abençoe. Até os nossos próximos encontros. Em nome de Jesus, editor.
Oh, glórias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o qual na minha vida é a força para lutar e para viver. Grato a cada um de vocês que nos acompanham através das redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, no WhatsApp, aqui no pfdv.info, nosso canal, que graças a Deus o Senhor tem usado para levar a poderosa palavra de Deus, ser anunciada para o mundo, o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu sou grato a Deus porque nós estamos aqui na Escola Bíblica, a Escola Bíblica da Nação Caimbé. 42 anos trabalhando com o Senhor Espírito Santo, só promovendo a poderosa palavra de Deus. E olha, amados, sem pressa, tá bom? Se você quiser nos conhecer, quem está em Boa Vista, Roraima, Travessa Estrela Bonita 303, Raiado do Sol. Quem está no Rio de Janeiro, Pilar Duque de Caxias, Pastor José Carlos Cristiano Xavier, lá você encontra a Nação Caimbé. Quem está ali na região do Amajari, Comunidade Indígena Três Corações, quilômetro 100 BR-174, entrocamento do Tepequém e Pacaraima, e ali você procura os pastores Sandro e Patrícia, e você vai encontrar a Nação Caimbé. Quem está em Boa Vista, Roraima, nossas reuniões presenciais, sábado 18h30 às 20h30, domingo 18h30 às 20h30. E aqui no canal pfdv.info, o programa Fonte de Vida Trazendo a Nação Caimbé estreia todo sábado e domingo, 9 horas. E depois fica livre aí para você assistir. Tivemos aí a participação do pastor Rômulo Xavier, trazendo a apresentação das aulas do quarto propósito, que é Moldados para Servir a Deus. Todas as temáticas falando sobre servir a Deus. E o pastor Rômulo Xavier apresentou cada aula de uma forma simplificada, mas a partir desta aula, cada sábado você terá um professor com cada aula, cada lição que foi aqui anunciado. E essas lições serão trabalhadas uma a uma em 3 blocos. Aí vai ser tremendo e você vai conhecer muito mais. Lembrando que, de forma especial, se você quer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você tem que entender que você foi chamado para servir. Nada de querer vir para a congregação para ser estrela, para ficar sentado, só vir quando quiser, não devolve dízimo, não dá oferta, não participa das vigílias, das orações, das caminhadas, não tem envolvimento nenhum com o prédio para limpar, para dar manutenção, não está nem aí. Reflita, mano. Pode ser que você esteja bem distante do plano da salvação. E aí, se a morte passar pela tua vida, é o juízo. Ou o inferno, ou a glória de Deus. Mas se você não está fazendo nada, se você está rebeliando à chamada do Senhor Jesus Cristo, a tendência é ir para o inferno. Essa é a verdade. Tá bom? Então, agradecer aí ao pastor Rômulo Xavier por ter demonstrado o quarto propósito, moldados para servir a Deus. E que cada professor que vier a partir desse sábado venha cheio da unção do Espírito Santo, para que cada aula convença aquele que aceitar a missão de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, saber no seu coração que é preciso anunciar a poderosa palavra de Deus, anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e na congregação servir, porque fé precisa de ação. Ação sem fé também não tem valor nenhum para Deus. Então nós precisamos agir, trabalhar, tá bom? Quero também reforçar que na primeira e na segunda semana de outubro virá uma data, e essa data será a nossa segunda cirurgia com os médicos, né, da oncologia, UNACOM, aqui no estado de Roraima. Amados, desde novembro de 2019 a hoje, no dia que eu estou gravando, 28 de setembro de 2020, nunca saí desse estado, até porque Deus deixou bem claro, se eu saísse desse estado eu iria viver por minha conta.
E aí quem sou eu que não posso acrescentar nada na minha vida a não ser pela graça, pelo poder e pela glória de Deus? Então eu preferi ficar aqui, no meio da pandemia, no meio das greves dos enfermeiros, no meio em que os corredores lotados com presos, né, da penitenciária agrícola, com vários tipos de doença. No meio de tudo isso, eu sempre estive aqui. A cirurgia foi feita aqui, o tratamento é feito aqui. Estou nas mãos dos melhores do Brasil. A equipe médica da Anacom, com a equipe técnica da Anacom, são de primeira. São de primeira. E, para a glória do Senhor Deus, nunca me faltou absolutamente nada. Mas, pastor, então por que o senhor precisa dar oferta? Para manutenção. Manutenção é quando eu venho para casa, como nesse momento, estou em casa, aguardando a segunda cirurgia. Então eu preciso manter minha imunidade alta, aí é uma série de medicações que eu tenho que tomar, uma alimentação saudável. E aí, querido, vocês que vão no mercado sabem que a alimentação saudável não é um preço economicamente viável. Aí eu tenho que ter todo o material para higienização, né? Porque é importante. E eu tenho que ter transporte, internet, energia, água e a manutenção do lugar, que já é uma bênção, que me cederam para o resto da vida. Então, querido, isso tudo gera uma despesa. E o vosso pastor que vos fala agora é inválido. E até completar todo o trabalho daqui a 2 anos, quando completar 2 anos, eu vou ter que estar na dependência. Não dos que ficam tristes, aborrecidos, os críticos fariseus, nem os avarentos, não. Eu quero que, se você quiser, de coração, de forma voluntária, é essa oferta que é gostosa. Não é valor. Né? Um exemplo, R$10, 10 mil reais. Não é esse o valor. É o coração sincero, alegre, por estar investindo na vida do pastor Rômulo Xavier. E eu digo a vocês, amados, a própria palavra de Deus diz: se você dá um copo de água ao menor no reino de Deus, o Senhor 100 vezes mais vai te abençoar. Um copo d'água. Quanto custa um copo d'água, né? Um copo com água. Copo d'água não, um copo com água. Quanto custa? E aí você imagina que quando você oferta, que você está investindo na minha vida, um sacerdote do Deus Altíssimo, estou a serviço dele, para a glória dele, para o louvor dele, imagine quantas vezes mais ele vai te abençoar. Então tem que vir de coração. Porque se não vier de coração, você não vai entender por que você ofertou. Então eu quero ser muito grata. São poucas pessoas, né? Pouquíssimas pessoas, mas o Senhor me disse: não se preocupe, não tenha ansiosidade, não se desespere. Cada mês eu vou suprir as vossas necessidades. E de novembro a setembro, 28 de setembro, o Senhor tem cumprido sua promessa. E eu estou lutando para viver, lutando com todas as minhas forças para viver, para glorificar o nome dele, para juntos celebrarmos o nome do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que será um grande dia, o dia do culto de ação de graça. Editor, obrigado aí por ter trazido o pastor Rômulo Xavier. Obrigado, pastor Rômulo, pela abertura da escola bíblica nesse 4º momento, que é formados, né, moldados para servir a Deus. Que o Senhor vos molde para servi-lo,
Que o Senhor vos restaure para servi-lo e que você lembre que foi chamado para servir. Editor, é com você.